acreditamos o quanto é importante aceitar Jesus. O quanto é importante que Deus levou tantos anos escrevendo a sua história, a sua mensagem, essa mensagem salvadora, para hoje as pessoas trocar esta luz pelas trevas. Rejeitam a luz que é Jesus, rejeitam a mensagem e não querem. Muitos não querem. Deus levou, meu irmão, 4.000 anos escrevendo a sua história, a sua mensagem, a sua pregação, meu irmão. Hoje não podemos, por causa de besteira, trocar essa nossa primogenitura por qualquer guisado por aí. Quem conhece, lê e sabe do que estou falando. Não podemos trocar nosso direito que Deus nos deu por qualquer prato de guisado. Você tem esse direito, meu amigo. Você que ainda não aceitou Jesus, você tem esse direito. O direito da primogenitura com Cristo. Aleluia. Eu falo do plano da salvação. Eu falo do plano de vida eterna que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Eu falo de uma cidade eterna e santa e gloriosa que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Portanto, não podemos desprezar como muitos desprezam por aí. Quando fala de Cristo, é pior se estivesse falando de alguma coisa de promoção, sem interesse, sem nada, de possuir. Como se estivesse, para muitos, está falando de Cristo, como se estivesse falando de uma promoção de qualquer coisa, que ele não tem nenhum interesse. Aleluia. Como se estivesse falando de uma promoção de uma coisa descartável. Para muitos, rejeitar uma história, rejeitar um plano de salvação desses. Em Êxodo, no capítulo 12, Deus continua a sua mensagem em uma passagem tão importante de toda a história da igreja. Deus continua a sua mensagem através de cordeiro, do seu sangue, da sua carne. Agora a sua mensagem vai além. E ele diz: quando vai mandar a morte sobre o Egito, para desafiar o Deus que eles diziam ser o Deus que dava a vida. Tinha um Deus lá que dizia, não me lembro agora o nome, acho que é Urias, que era o Deus da vida. Deus fez um desafio, mandou o anjo da morte para matar todo o primogênito no Egito, que ele conhece. Quem presta atenção nas mensagens, principalmente das ceias, de ceia, sabe do que eu estou falando? Deus continua a sua mensagem gloriosa, aproveita aquele momento para dizer: daqui a um tempo, a morte que continua, mas através de um cordeiro, que será meu filho, quem comer dele, quem tomar o seu sangue, a morte não vai ter domínio sobre eles. E disse: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, o será o princípio dos meses,
E este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, e conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Ao Senhor, para levar mais uma vez sua mensagem, escolhe os animais sem mancha, inocente, dizendo: meu filho será sem pecado, sem mancha. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até a 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão ambos as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, Deus continua sua mensagem ali, naquela passagem tão importante. Por que Deus faria aquilo? Porque Deus, se quisesse, poderia ter uma simples atitude de dizer: olha, reúne os filhos de Israel, e aonde vocês estiverem, eu não vou deixar entrar a morte. Ele poderia ter escolhido um galho de flor ou alguma coisa, algum ramo para botar na porta da casa, mas Deus não precisa disso também. Mas Ele queria transmitir mais uma vez a mensagem do seu filho. A sua história estava sendo escrita, a sua mensagem mais uma vez era escrita, porque Ele sabia que hoje estaríamos aqui em alegria de lermos essas escrituras, observarmos essas escrituras, observarmos a sua história, porque Ele sabia que no futuro, bem longe, as pessoas que o ama estaria então relendo estas passagens, e Ele estaria revelando como está nos revelando aqui hoje. Ele disse: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Agora, para você, se tiver alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, a importância de aceitarmos Ele, para que esse sangue faça parte de nossas vidas, para que nós possamos fazer parte dessa história.